Olá, seja bem-vindo ao Fim de Casamento. Seja bem-vindo a todos que estão nos compartilhando as suas histórias. Se você quer compartilhar suas experiências, teve um divórcio ruim, teve um fim de casamento conturbado e quer compartilhar conosco para que sirva de alerta para outras pessoas, para outras mulheres, para outros homens, fiquem à vontade. O link estará na descrição ao final aqui do vídeo e aqui abaixo no canal para que você entre na nossa comunidade. Se você não quer conversar conosco lá, mande para um de nossos administradores. Nós estaremos recebendo você com muito amor e carinho. Então vamos para a nossa história de hoje, que é de uma senhora de 57 anos que passou por 3 divórcios com a mesma pessoa. Então vamos lá, acompanhar. Me chamo Isadora, tenho 57 anos e sim, eu passei por 3 divórcios com a mesma pessoa. Eu tive um casamento de 25 anos muito conturbado. Fui durante muitos anos traída pela mesma pessoa de inúmeras formas e até que eu consegui dar um ponto final a esse relacionamento. Desse casamento nós tivemos 4 filhos e todos eles vivenciaram essa minha história, né, o meu sofrimento. E eles sabiam de toda a luta que eu tive que passar para que pudesse dar uma boa educação para eles. E antes de eu me divorciar do pai dos meus filhos, foi muito sacrificante para mim, porque eu achava que eu não poderia ser amada novamente, eu não poderia ser respeitada, que a minha vida era aquela e não tinha o que ser feito. E eu mesma me sabotava, eu mesma não confiava em mim, não me achava boa o suficiente para ninguém, porque ele passou o casamento todo falando isso, né? Colocando essa minhoquinha na minha cabeça, minhoquinha não, aquela sementinha na cabeça que germinou e me fez cega durante 25 anos. Mas eu acordei e consegui colocar um fim. E passou-se o tempo, eu tinha colocado na minha cabeça que quando eu entrasse 50 anos eu iria me casar novamente. E eu já tinha 48 e não tinha nem resposta de nada. Não tinha namorado, não tinha ninguém. Saía, flertava, entrava em sites de relacionamentos e mais nada muito sério. Até que eu conheci um senhor, né, que tinha um pouco mais de idade que eu, na igreja. A gente sempre acha que os melhores estão dentro da igreja, né? Mas às vezes quem está lá fora é melhor do que quem está lá dentro, né? Orando de pé junto. Então, eu conheci ele e automaticamente as luzinhas brilharam e me apaixonei. E ele morava com a mãe, né? O engraçado é que todo mundo achava de que a mãe era a esposa dele, porque ele já tinha idade, ela também, né? E eles sempre andavam juntos, então todo mundo achava que eles eram um casal, mas não, era pai, era filho e mãe. E ele tinha um filho já adolescente, então eu achava que aquilo não era problema, porque meus filhos já estavam adultos, né? Já estavam casados, já tinham suas famílias, e eu já sabia como era morar com um adolescente, então aquilo para mim não era um problema. Então nós namoramos. E como nós já tínhamos idade, né, já tinha uma experiência, ele já tinha passado por outros casamentos, para mim não faria muita diferença, não tinha por que ficar muito tempo namorando. Então namoramos por uns 2, 3 meses e já ficamos noivos, já começamos a fazer os preparativos. Como eu não tinha muita condição e meus filhos queriam que eu tivesse um casamento bonito, né, a minha filha ela foi lá e fez uma cerimônia de alto padrão, né? Que até vestido de noiva eu tinha. E lembra que eu falei que eu queria casar com 50 anos? Eu casei quando eu terei 50 anos no dia do meu aniversário. Então foi um festão. E eu realizei meu sonho, né? De casar de noiva, de vestido branco, só não de véu, né? Imagina, né? 50 anos de casar de véu. Pra mim não tinha muita lógica. Mas pelos meus filhos eu casaria de véu, né, grinalda e de vestido branco. Mas não, só o vestido branco já me deixou muito feliz.
Então foi uma cerimônia muito bonita com os meus filhos, né, ver minha família e poder ver que eu podia assim estar recomeçando de uma forma muito feliz. E nós nos casamos e os primeiros meses foram muito bons, mas eu morava com a minha sogra, imagina, com 50 anos, morando na casa da sogra. Aí eu tinha minha casa, mas ele não queria morar lá. Então eu aceitei os termos dele de morar lá, né? Porque como a mãe dele era bem idosa, ele era o filho mais próximo que cuidava dela há muitos anos, né? Não queria tirar ele da convivência com ela ali. E isso foi o escape para muitas das nossas discussões, porque ela achava que ela era a dona dele, né? E que ela não aceitava uma outra pessoa, uma outra mulher que tivesse ali os cuidados da casa, não aceitava. Então foi muito difícil o relacionamento com ela. Até que ele viu que ela não estava disposta a abrir mão de algumas coisas para o nosso bem-estar do nosso casamento. Ela não iria abrir mão, ao contrário, ela fazia de tudo para prejudicar, para que desgastasse e eu fosse embora. Então passou-se o tempo nessas brigas, nessas picuinhas e as coisas se desgastando. E eu não sabia muita coisa do passado dele, só sabia aquilo que ele me contava, né? E as pessoas sempre dizem algo sobre si, são coisas boas, ninguém vai dizer algo ruim do seu passado, vai dizer que você sempre foi um anjinho de candura que tinha até asinhas, né? Então foi isso que ele disse para mim. E era uma vida tranquila, que separou porque não deu certo, mas não disse o porquê que não tinha dado certo os outros relacionamentos. Até que um dia, a ex-esposa dele, que era mãe, né, do filho, foi lá comigo e me falou: olha, fulana de tal, você sabia porque nós nos separamos? Olha, ele é alcoólatra, ele bebia muito, ele passava de semanas fora de casa e quando voltava sem dinheiro, extremamente bêbado, me agredia. Então foram anos muito sacrificantes que eu não aguentei, tive que mandar ele embora, expulsei mesmo e não quis mais, né? E quando ele entrou nessa igreja de vocês aí, parece que ele se ajeitou, mas não se engana, porque ele ainda vai aprontar contigo. E eu não, assim, fui uma mulher muito forte ali, cheia de si, e eu não aceitava desmanto de ninguém, não aceitava, não permitia ser maltratada por ninguém. Então falei para ela: aconteceu contigo, mas comigo esquece, não vai acontecer. Então mordi a língua, né? Mordi a língua feio. Então teve a noite de Natal, né? E minha família gosta de estar juntos, todo mundo reunido, e meus filhos gostam muito de jogar dominó entre eles ali, e já era um costume, né? Sempre estar ali confraternizando. E chegou o tão sonhado dia da confraternização de Natal. Quando eu estava lá, fizemos a parte da ceia, né? Teve ali o momento da leitura da escritura, lá do nascimento de Jesus Cristo, tudinho. E nesse dia, né, no dia 24, ele já ficou todo o tempo me perturbando. Bora comprar vinho, só bebe vinho no Natal. E eu, não, você sabe que a gente não bebe. Não, só um vinhozinho. Fez, até que ele conseguiu me dobrar. E nós compramos 2 garrafas de vinho. Uma para ele beber no Natal e outra para ele beber no Ano Novo. O que foi o play para que tudo desmoronasse. Né? Porque quem é alcoólatra e ficou em remissão, se bebe uma gotinha de álcool, é como se você tivesse bebido 3 litros de uma vez só, né? Então, foi o que aconteceu. Ele passou a noite do dia 24, né, todinho, ali, enchendo a cara, bebendo, e meus filhos chegaram, ele já estava lá, cambaleando, né, com as pernas bambeando. Então, teve ali a coisa do Natal, os preparativos do Natal, ele já não queria mais participar, já ficou ali olhando de lado, na hora da ceia já não estava mais compartilhando como eu tinha que compartilhar, sabe? Ele ali, né, aquele espírito natalino, ele só queria estar bebendo. Até que chegou o momento do dominó, né?
Ficamos lá, meus filhos prepararam lá para brincar e ele já estava bebido, né? Bebecido. Quando foi que ele terminou a garrafa dele, ele queria mais. E eu falei que não. E nós tínhamos feito um acordo de que ele só ia beber aquela garrafa e outra garrafa só no ano novo. E ele não aceitou. Ele não aceitou, ele veio pra cima de mim e porque queria beber. Eu disse que não, e meus filhos todos lá olhando, mas eles não se metiam. Eles sabiam que eu sabia resolver as coisas. E ele simplesmente virou a mesa em cima dos meus filhos e saiu esbravejando. E me xingando, me humilhando de todas as formas, que eu não era ninguém, que quem mandava ali era ele, que ele não recebia ordem de ninguém, e que se ele quisesse todo mundo ir embora dali. Falou coisas, sabe, sem nexo, humilhando não somente a Lima, mas meus filhos, e eu fiquei ali em estado de choque, sem saber o que dizer. Porque eu nunca tinha passado por aquele tipo de situação, muito menos os meus filhos daquela forma. E eles sabiam como eu sou, eles ficaram esperando algum tipo de atitude. Eu só olhei para eles e falei, eu vou resolver. Então meus filhos não se sentiram bem e acabaram indo embora, o que me machucou muito. E eu fui lá, né, e ele foi pro quarto, se trancou, e eu fui lá confrontá-lo. Fui lá e cheguei a ponto de agredi-lo, porque eu não admitia aquele tipo de situação. Então, liguei para os meus filhos e pedi uma reunião no Natal, dia 25. E eles ficaram relutantes em ir, mas foram. Quando chegou lá no almoço de Natal, ele não quis participar. Só disse que era aquilo lá mesmo e pronto, que nós íamos nos separar e que não ia dar certo, porque eu não era a mulher certa para ele. E aí foi quando teve a primeira separação. Nós nos separamos, eu voltei para minha casa, depois de um tempo eu tive que fazer uma cirurgia e fui morar com minha filha. Nesse intervalo, ele queria ir embora para outra cidade. Ele queria se aposentar e ir embora para outra cidade, aonde foi que ele nasceu e cresceu. Uma cidade litorânea, então ele queria ficar lá, porque queria curtir a velhice dele, né, na cabeça dele. Então ele foi-se embora e eu fui ficar aos cuidados da minha filha. Nesse intervalo da cirurgia, né, porque ele nunca quis cuidar de mim mesmo, ele só me queria boa. Quando eu acabava adoecendo de alguma forma, eu já não prestava mais para nada. Ele lá na outra cidade começou a ir atrás de mim de novo. E eu não aceitava, até que demos entrada no divórcio e fui ali pela defensoria mesmo, online, que era época de pandemia, né? Então não tinha nada presencial, era tudo através da internet. Nós fizemos o nosso divórcio através disso. Saiu o divórcio, cada um foi para um lado, foi para o outro, cada um foi cuidar das suas vidas. Passou-se uns meses, ele me perturbando novamente. Perturbava, e eu ainda gostava dele, né? Eu casei com ele, tá? Não tinha muito o tempo que nós estávamos juntos, então era tudo muito recente, então o sentimento também era muito grande. Então eu caí na besteira de voltar, e meus filhos ficaram revoltados. Mãe, não faça isso, a senhora vai sair daqui da sua cidade, a senhora vai lá para onde ele está, a senhora não sabe como ele está vivendo, porque ele me oferecia mundos e fundos, ele que estava vivendo as mil maravilhas e que lá era muito bom. E eu acabei indo. Chegamos lá, ele estava totalmente endividado, ele morava num quartinho pequeno, ele e a mãe dele, porque quando ele foi embora, ele levou a mãe dele a tiracolo também, só não levou o filho, mas levou a mãe. E eu me vi naquela situação dele todo endividado, passando necessidade, magro, acabado. E eu tive que fazer o quê? Trabalhar. Consegui um trabalho que pagava muito bem, recebia por semana, o que ajudou a sanar as dívidas muito rápido, porque eu ganhava muito bem. Então, todas as dívidas dele foram
quitada de muito rápido, com o suor do meu trabalho, do meu esforço. Até que, depois que as dívidas foram sanadas, ele voltou a me maltratar. Começou a me humilhar, começou a fazer tudo o que ele já fazia antes, né? De ser uma pessoa arrogante, uma pessoa muito estúpida. E aí, não cantei conversa. Me separei de novo, porque até esse momento nós já tínhamos ido no cartório, já tinha casado novamente, casei novamente. Porque não era de ficar amigada. Fui lá, casamos novamente pela segunda vez. Parece assim, eu só era casar que as coisas pioravam. Quando eu estava só junto, amigados, as coisas estavam indo muito bem. Casou, piorou. Então, foi isso que aconteceu. As coisas pioraram, ele começou a me humilhar e meus filhos, sabendo de toda a situação, falaram, mãe, volta para casa, volta para cá, porque a senhora está sozinha aí, a senhora vai ficar doente, quem vai cuidar da senhora? Então, foi dito e certo. Voltei para minha cidade natal e me divorciei. Divorciei, não quero mais saber, não quero mais esse tipo de situação para minha vida, né? Quando eu estava tudo bem, vivendo a minha vida, já estava até conhecendo as pessoas, lá vem ele de volta. Lá vem ele de volta. Doente, cheio de dívidas, mas sem a mãe, né? Ele resolveu mandar a mãe para outro irmão. Ele não tinha mais condições de cuidar da mãe. Ele tinha conseguido a aposentadoria dele, tinha recebido um bom dinheiro e estourou tudo com bebida. Voltou a beber, voltou a fazer tudo de errado que ele fazia na vida anterior, né? Então, fui viver minha vida. E ele, mais uma vez, veio e eu estava decidida a não dar mais uma nova oportunidade, porque eu já tinha me divorciado 2 vezes dele. Mas ele veio com toda aquela lábia, né? E eu já na casa dos meus 57 anos, não consegui dizer não. Eu acho que hoje, olhando para trás, eu vivi mais uma vida com pena do que com amor, com atração, sabe, com aquela paixão, foi mais por pena mesmo. E acabou que quem fica com pena do desgraçado fica no lugar dele, né? Sempre ouvi esse ditado, ele faz muito sentido hoje na minha vida. Então, nós voltamos novamente, casamos novamente e fomos morar num sítio bem afastado da cidade. E quando ele viu que as coisas começaram a apertar, ele voltou a fazer tudo de novo. Mas agora, de uma forma mais aberta, né? Porque antes ele segurava muito para mostrar o que ele era. Mas naquele momento, não, ele já fazia aquilo com muita naturalidade. Os maltratos, os xingamentos, isso não agressões, porque se ele tivesse estatura e força, com certeza tinha chegado às vias de fato. Mas não. Então, meus filhos começaram a ver que eu estava sofrendo, que eu não estava bem. E começaram a se intrometer mesmo no relacionamento, dizendo que eu não deveria estar passando por aquilo. Que eu ainda era muito jovem, tinha como me sustentar, não tinha por que estar passando por determinadas humilhações. Então, até que antes de nós nos separarmos mesmo, de fato, eu tive uma conversa muito séria com ele. E ele só queria mesmo sexo, ele não queria uma vida, achava que mulher era só para isso, nada mais. Então eu sentei com ele, conversei com ele, né, e falei aquilo que eu estava sentindo, e perguntei, eu percebi que você só volta para minha vida quando você está no fundo do poço. Você só me quer para que eu resolva os teus problemas, eu quero que você seja sincero comigo. Ele falou, sim. Eu perguntei, você alguma vez na sua vida, você chegou a me amar? Ele falou, não. Eu gosto de você, mas eu não amo. E aquilo ali me destruiu. Porque eu estava vivendo uma vida por 2 pessoas, eu estava amando por 2. Então, eu precisava apenas ouvir aquilo para que eu pudesse seguir minha vida, porque eu estava no 3º divórcio com a mesma pessoa e passando por aquilo, por escolha minha mesma. Porque eu escolhi
passar por essa situação 3 vezes com a mesma pessoa. Então eu mandei ele embora e eu não quis mais saber. E prefiro continuar assim, ter uma vida tranquila, sem saber que eu sou o escape de alguém, apenas para satisfazer seus desejos e pagar suas contas. Acredito que nenhuma mulher deve passar por isso. Nenhuma mulher e nenhum homem deve passar por isso, servir de escape para uma outra pessoa, só para satisfazer e depois jogar fora. Então, eu não quero isso, não quero isso para meus filhos, não quero isso para ninguém. Então, eu deveria ter aprendido na primeira vez, deveria. Mas são experiências, né? Que a gente vive até o dia da gente fechar nossos olhos. Infelizmente.